Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Hoje, a Assembleia Geral da Petrobras vota, no início da tarde, se aceita ou não o nome indicado pelo Palácio do Planalto para a presidência da companhia, José Mauro Ferreira Coelho. O engenheiro está à frente do Conselho de Administração da empresa brasileira de petróleo e gás natural desde maio de 2020. Também foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, na atual gestão. Se confirmado, José Mauro será o terceiro indicado por Jair Bolsonaro a comandar a Petrobras. Bolsonaro deixa claro, é público, o descontentamento dele com relação à política de preços da Petrobras. E o último reajuste dos combustíveis fez com que o atual presidente da empresa, general Joaquim Silvio Luna, fosse demitido. O governo indicou o economista Adriano Pires para a presidência da estatal e Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, para presidir o conselho da Petrobras. Porém, ambos recusaram os convites. Por que José Coelho? Primeiro, porque é um nome técnico e porque o presidente Jair Bolsonaro queria um nome à frente do conselho da Petrobras, que nós teremos também o nome de Márcio Weber, que já é da estrutura da Petrobras, de nomes técnicos com estofo. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro, ele não acha que haverá mudança na política de preços da Petrobras, mas ele quer nomes que consigam rebater o mercado financeiro quando se decidir repassar o aumento dos preços à população. Alguém que consiga encontrar brechas, ou seja, pensar fora da caixinha. Esse é o termo utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro em conversas no Palácio do Planalto. E ele avalia que esses dois nomes podem, então, segurar alguns repasses de preços. Afinal, quem é José Mauro Ferreira Coelho? Qual que é o perfil dele? Onde ele já atuou? O que ele pensa sobre a política de preços da Petrobras? Sobre essas e outras questões, conversamos agora com a nossa analista de economia da CNN Brasil, minha parceira de todas as noites no Agora CNN. Bem-vinda, Raquel. Muito bom te ter aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Carol, gentileza sua. Raquel, vamos lá, para começar nosso bate-papo. Quem é José Mauro Ferreira Coelho? O que o perfil dele pode nos indicar sobre o que será a gestão dele à frente da Petrobras? Carol, José Mauro é homem de confiança do ministro Bento Albuquerque. É um funcionário público de carreira, foi secretário de Petróleo e Gás, atuou também em outros governos antes do governo Jair Bolsonaro, mas ganhou a confiança do ministro Bento Albuquerque. Ele tinha saído do ministério em outubro do ano passado, planejava ir para a iniciativa privada, mas não aconteceu. Enquanto isso, ele estava no Conselho de Administração da PPSA, que é a estatal criada lá no governo do PT para administrar o pré-sal. E quando o ministro Bento Albuquerque ficou envolvido naquela confusão toda com o nome do Adriano Pires, todo o conflito de interesse, foi muito cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro por todo aquele auê, ele sacou aí da cartola o nome do José Mauro Coelho, que é um nome da confiança dele. Ele fez até um convite, chegou a fazer um convite para Décio Oddone, que foi também presidente da Agência Nacional de Petróleo, hoje comanda uma empresa privada, mas Décio não aceitou. José Mauro, ele já defendeu publicamente a política de paridade internacional. Ele não tem se manifestado até antes da Assembleia, claro, ele tem que ser referendado. Mas a gente conhece um pouco da posição dele, que é também a posição do ministro Bento Albuquerque. O ministro era, junto com o general Silvio Luna, um defensor da política de paridade de preços. Na verdade, toda essa mudança da Petrobras está sendo mais uma resposta política do que uma mudança na prática. Ou seja, a Petrobras segue do jeito que está. Não haverá qualquer mudança na política de preços da companhia, que vem sendo alvo de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro. É o que indica. Temos uma guerra ainda na Ucrânia, então o mercado de petróleo está bastante volátil. Agora está passando por um período de mais tranquilidade, mas é um mercado extremamente volátil.
não dá para te dizer o que pode acontecer se o petróleo tiver um novo pico e o presidente Jair Bolsonaro voltar a ficar irritado, porque ele demite os presidentes da Petrobras conforme o seu grau de irritação. Foi assim com Roberto Castelo Branco, foi assim com o general Joaquim Silvio Luna, e essa é a principal crítica que Bolsonaro recebe, não da condução da empresa em si, mas como a maneira com que ele opera gera instabilidade. Agora, todo mundo que senta lá naquela cadeira, depois das mudanças que foram feitas na governança da empresa pós-operação Lava Jato, fica um pouco amarrado. Você tem as leis das estatais, você tem o estatuto interno da companhia. É claro que se chegar um governo que quer jogar tudo isso por terra, ele vai jogar. Não existe blindagem absoluta. Só que ficou muito mais difícil. Tem um desgaste político muito grande. Então não é à toa que entra um, sai outro, a política continua a mesma. Então, qual é o cálculo político do governo a fazer essa mudança, a terceira na atual gestão? Eu enxergo 2 motivos, Carol. Pessoal. Eu acho que a gente esquece, né, que os comandantes de empresas e de países são pessoas. Bolsonaro não gosta de ser contrariado. Ele é o tipo de pessoa que bate a mão na mesa e diz tem que fazer. E ele ficou muito irritado com o general Joaquim Silvio Luna, a despeito de Silvio Luna ter segurado os preços por 57 dias, porque ele não teria aguardado mais um dia para a votação no Congresso. Acho que você deve lembrar de toda essa confusão. Então, tem um pouco da personalidade de Jair Bolsonaro de dizer eu mando. E tem uma outra questão que é dar uma resposta política aos caminhoneiros, que são um grupo de apoio muito forte dele, à classe média, que está sofrendo bastante com o aumento do preço da gasolina, é dizer, eu estou tentando, mas não me deixam. O que cabia a mim eu fiz, eu mudei o presidente, mas não me deixam governar. Bolsonaro age um pouco dessa forma e com a inflação tem sido muito assim, ele tenta que as pessoas desvinculem a responsabilidade da figura dele, mas as pesquisas de opinião mostram que, a despeito do petróleo ser regido pelo mercado internacional, as pessoas não têm muito essa consciência. Elas realmente atribuem o principal responsável que aparece nas pesquisas de opinião pela alta dos combustíveis, na visão da população brasileira, é o presidente Jair Bolsonaro. Temos 2 projetos no Congresso, inclusive 2 que já passaram pelo Senado. Algum deles pode solucionar a questão do preço dos combustíveis e, de alguma forma, trazer ali um alívio para o presidente Jair Bolsonaro? Um deles diz respeito ao ICMS dos combustíveis. Os estados já adotaram um ICMS único para o diesel, fizeram ali todo um monte de mudança, um cálculo todo técnico para, na prática, não mudar muita coisa, então ficou mais ou menos elas por elas. E tem um outro projeto muito mais delicado, que é a criação de um fundo de subsídio. Todas as informações que a gente tem, desde que isso passou no Senado, é que Arthur Lira vai botar isso embaixo da gaveta e não vai para frente. E assim, Carol, realmente não é um bom projeto. É um projeto com custo muito alto. Aliás, uma conta até impossível de ser feita, porque dependendo de para quanto for o preço do petróleo, qual vai ser o tamanho desse subsídio para o Tesouro. Então, de novo, tudo mais constante, se não tiver uma outra turbulência muito forte no mercado internacional que gere uma sacudida política aqui, eu não acredito que esse projeto vai andar. E é um cenário, então, que aguarda José Mauro Coelho Ferreira. Alguma chance do nome dele não passar na Assembleia, Raquel? Não, Carol, o governo tem maioria na Assembleia, mesmo que os acionistas minoritários peçam voto múltiplo, que é algo que eles podem pedir, que é uma forma onde você tem que votar em cada candidato e não na chapa toda. A União é a detentora da maior parte das ações de controle da Petrobras. Então, a parte mais difícil, que foi o comitê de elegibilidade, onde você levanta o passado do indicado e faz todo um pente fino dele, já foi. A Assembleia, embora seja um espaço para os acionistas minoritários se manifestarem, ela é mais pro forma. Raquel Landim, de Agitado, promete. Vamos acompanhar com a Raquel Landim também na nossa programação hoje da CNN. Mais uma vez, obrigada, Raquel. Eu que agradeço, Carol.
A Assembleia também vai escolher os novos conselheiros da Petrobras. São 8 nomes indicados pelo acionista majoritário, ou seja, pelo governo. O Ministério de Minas e Energia indicou Márcio Andrade Weber, engenheiro especializado em petróleo e atual membro do colegiado, para presidir o conselho. Com mais da metade dos votos, o governo tem vantagens para aprovar o nome, mesmo diante das tentativas de manobra dos acionistas minoritários, como explicou há pouco a Raquel Landim. A maioria dos conselheiros. Aliás, tem até uma apuração da Maria Mazei e da Tayana Araújo que diz que os acionistas da Petrobras, especialmente aqueles minoritários, pediram a adoção do voto múltiplo para a formação dos conselhos na Assembleia. O que isso significa? Basicamente que, em vez de votar cada voto numa pessoa, eles vão poder depositar todos os votos em um conselheiro só e aí fazer mais conselheiros para os minoritários na Assembleia. Afinal, qual é o papel do Conselho Administrativo da Petrobras? Qual é a posição hoje da companhia perante o mundo? Vamos falar sobre isso agora com o Hélder Queiroz. Ele foi diretor da Agência Nacional do Petróleo. Hélder, muito bom te ter aqui no Item Mais. Seja bem-vindo. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Hélder, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, seria muito interessante você posicionar para a gente qual que é o papel do Conselho de Administração da Petrobras, quais são as atribuições, como ele funciona. Como todo conselho de administração, o Conselho da Petrobras tem o papel de validar o planejamento estratégico das empresas, fiscalizar e zelar por uma boa gestão e por uma boa governança corporativa, né? No caso da Petrobras, o governo tem uma participação importante, porque dos 10 conselheiros, o governo nomeia 7, é o acionista majoritário. Depois você tem mais um participante que é do representante dos funcionários da empresa e também um representante dos acionistas minoritários que têm ações preferenciais e outros de ações ordinárias, né? Então, o governo tem um peso realmente muito efetivo e que permite que ele, de fato, né, exerça o poder de, inclusive, de nomear, até como foi a estratégia alcançada nas 2 últimas alterações da presidência da empresa, de nomear o presidente através do conselho, porque existe um dispositivo que estabelece que o presidente da empresa também tem que fazer parte do conselho. Uma vez você, como governo e acionista majoritário, não indicando esse presidente para o conselho, automaticamente ele está destituído da função da presidência da companhia. E daí minha pergunta, Hélder, a Petrobras, ela está blindada de decisões políticas? Qual é o limite de interferência do governo nas decisões da companhia? Bom, no conselho ele tem esse papel preponderante, né, na nomeação dos conselheiros, mas, de fato, hoje, né, a direção da empresa, os próprios conselheiros, eles têm que respeitar à risca, né, questões dispositivos atinentes à lei das SAs e à lei das estatais. Então, obviamente, a margem de manobra, comparado com 15, 20 anos atrás do governo para uma influência e interferência direta, hoje ela é menor. De fato, o poder principal se estabelece na nomeação e indicação do Conselho. E vamos para uma terceira troca no comando da Petrobras, Hélder. Esse movimento traz qual sinalização? É possível, inclusive, apontar prejuízos diante de tantas trocas no comando da empresa em tão pouco tempo? Isso nunca é bom para a governança corporativa, vamos falar assim, de uma maneira geral, né? Você ter 3 presidentes numa administração governamental da empresa mais importante do país não é lá muito saudável. Esse último movimento é de natureza claramente política eleitoral. Cabe lembrar aqui que o último presidente, independentemente dos seus acertos e erros, porque não existe gestão absolutamente perfeita, mas ele entregou a empresa com um lucro superior a 100 bilhões de reais, né? Então não foi pelo lado da questão da eficiência administrativa que orientou, digamos assim, essa mudança, mas sim, como todos sabemos, uma insatisfação com relação ao comportamento no que tange a marcação e a fixação dos preços dos derivados de petróleo que são marcados pela Petrobras na saída da refinaria. Cabe lembrar também que os preços depois eles sofrem vários incrementos em função dos custos das distribuidoras, os impostos que incidem sobre a distribuição e depois mais à frente, né, os custos da revenda e a distribuição da revenda.
também vale lembrar que a gente está num momento absolutamente excepcional, onde o mundo todo está vivendo um choque de preços da energia. E, de novo, se nós tivéssemos essa conversa exatamente em abril de 2020, há 2 anos atrás, a gente estaria falando de preços muito baixos, e não sei se todos os ouvintes lembram, mas em 20 de abril, portanto, vai fazer praticamente 2 anos, foi registrado um preço negativo no mercado do petróleo. Claro que isso é só um episódio, né, em função de condições de contratação, etc., mas o patamar era muito baixo. A gente estava ali na ordem de $20 por barril e hoje é mais de 100. Então, evidentemente, existe um impacto do preço do petróleo sobre a composição dos preços derivados, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Essa insatisfação da população, do consumidor, etc., também é legítima e também não é exclusividade nossa. Em outros países isso também ocorre e também não é à toa que o mundo está vivendo hoje aquilo que a gente chama uma inflação da energia, né? Vamos então focar bastante nessa política de preços da Petrobras, Helder. O presidente Jair Bolsonaro, ele publicamente tece críticas a essa política, assim como outros pré-candidatos à presidência. Como é que ela funciona? Essa política, ela segue um padrão internacional? Na sua avaliação, ela é correta? Eu até evito falar a política de preços da Petrobras, né? Porque a Petrobras, ela é empresa monopolista ainda no refino, tem as principais refinarias e ela tem lá os seus critérios de formação de preços. Eu, talvez assim, por viés até acadêmico, eu prefiro falar de política de preços como uma atribuição governamental. Então é importante a gente separar o que é o preço da Petrobras depois das políticas de preço que podem ser políticas públicas. Por exemplo, o botijão de gás, dada a importância social e a essencialidade do gás para a cocção, né, para a cozinha, ele deveria ser objeto já há muito tempo de uma política bem estruturada que privilegiasse o consumidor de baixa renda, ajudasse esse consumidor de baixa renda, etc. E lá na frente, ou seja, na ponta da cadeia, né, a política de preços, né, a ser desenhada, bem desenhada. Agora a gente está tendo um auxílio gás, etc., ainda que é um pouco a toque de caixa, mas esse é um exemplo de política realmente de preços. No caso da Petrobras, ela forma os preços e ela alinha esses preços ao mercado internacional. Ou seja, o Brasil, apesar de ser um exportador relevante no mercado internacional de petróleo bruto, na média nos últimos anos chegou a alcançar mais do que 1 milhão de barris dia de exportação, o que é muito, muito relevante. Os derivados, no entanto, o país não é autossuficiente. Por essa razão, o país depende da ação, né, também de empresas importadoras, né? A Petrobras, vale lembrar, não tem monopólio mais, nem atribuição legal de garantia da importação dos derivados. Então, é fundamental que o papel desses importadores para completar, digamos assim, a oferta, dado que a oferta doméstica é insuficiente, a oferta dos importadores é fundamental para a garantia do abastecimento. Ora, esses importadores só farão isso se puderem, né, ter os preços alinhados ao mercado internacional. Não teria sentido uma empresa importadora importar a um preço X lá fora e vender-se no mercado nacional aqui a um preço mais baixo, que aí ela teria prejuízo a cada litro de combustível vendido. Então, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é o princípio econômico mais correto. Depois tem uma série de questões que diz respeito à periodicidade, à transparência, etc., aos efeitos e aos momentos onde isso é feito, que não são muito claros, e a Petrobras, a bem da verdade, também joga com essa possibilidade de marcar o preço em momentos diferentes, né? Por fim, vale lembrar que no início do ano o preço ficou congelado e atrasou um pouco esse processo de alinhamento, praticamente 2 meses, e aí tivemos um aumento abrupto muito grande e que com certeza está na raiz do desgaste político que aconteceu com o antigo presidente da Petrobras e o presidente da República. Helder, qual é a posição hoje da Petrobras? A gente lembra que a Operação Lava Jato trouxe à tona vários esquemas envolvendo o nome da petroleira. Quais foram os prejuízos que a Petrobras sofreu diante desses esquemas? Ela já conseguiu se recuperar? Em caso positivo, qual é o papel do Conselho nesse processo de recuperação?
Então vamos começar pelo final, né? Com certeza a empresa já recuperou uma parcela enorme, tanto do ponto de vista de perdas econômicas, principalmente de recuperação da reputação empresarial, né? Vale lembrar que em 2016 a empresa teve dificuldade de publicar o seu balanço. Isso é muito ruim para uma empresa de capital aberto, com ações no Brasil e no exterior, e evidentemente ali teve uma crise financeira e contábil de grandes proporções, né? Uma parcela de recursos associados à corrupção que envolveu alguns dos diretores da empresa já foi recuperada. A empresa também vem traçando um plano de desendividamento que me parece um pilar importante da reestruturação financeira da empresa, e os últimos resultados já sinalizam, né, que a empresa, através do lucro, como a gente já conversou, de 100 bilhões de reais, já está em vias de retomar uma condição de saúde financeira muito maior. É claro que isso é um processo longo, isso está envolvendo também o desinvestimento de muitos ativos, né? Isso é uma discussão também que a gente pode ter em outra oportunidade, se todos esses ativos deveriam estar sendo alienados ou não, mas o fato é que eles também contribuem para esse objetivo de reestruturação financeira da empresa. Para a gente encerrar, Helder, hoje, qual é o maior desafio para o Conselho da Petrobras, em especial para o presidente da empresa? Acho que para o Conselho é garantir que regras de compliance e as boas práticas de gestão corporativa continuem a ser garantidas, e isso é fundamental, de novo, para uma empresa de capital aberta. O novo presidente ele tem as qualificações necessárias para exercer a função, é uma pessoa que conhece bem também as instituições públicas, governamentais do setor de energia, e obviamente, dado todo esse aparato que hoje cerca, né, os critérios de tomada de decisão em matéria de preços e de decisão de investimento da empresa, né, é zelar porque que as regras e os preços a serem marcados pela Petrobras não venham a minar, né, a situação financeira da empresa e esse processo de recuperação. Isso no curto prazo. E no longo prazo começar a repensar um pouco o papel da Petrobras como uma empresa de petróleo e uma empresa de energia num mundo em transição energética. Vale lembrar que as grandes e principais empresas de petróleo estão revisando seus planejamentos estratégicos, modelos de negócio, para atender, digamos assim, a essa necessidade imperativa de alterar, né, os seus portfólios de negócio visando um mundo que vai utilizar, claro que não vai ser amanhã, mas nos próximos 2 ou 3 décadas, muito menos energia fóssil do que hoje, né? Então, para isso, né, apesar disso ser um processo longo, é fundamental você começar a colocar as sementes, começar as bases, os alicerces, para ir transformando e definindo bem o papel da empresa, como eu falei, num mundo em transição energética. Helder, muito obrigada por essa conversa aqui conosco no Item Mais e até uma próxima. Um grande abraço. Eu que agradeço, à disposição de vocês sempre. Um abraço. Vamos monitorar esse dia que promete ser agitado. O Item Mais amanhã está de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.